No meio do futebol, tem uma famosa frase de autoria de Otto Glória. O pessoal mais antigo deve conhecer. Brasileiro, técnico brasileiro da seleção portuguesa que disputou a Copa de 1966. Ele dizia que, em meio do seu sucesso de levar a seleção portuguesa ao inédito terceiro lugar na Copa do Mundo, ele citou que quando ele perde um jogo, ele é uma besta. Quando ele ganha, ele é bestial. O que ele quer dizer o quê? Que muitas vezes a análise que se fazem sobre o trabalho de alguém, no caso no futebol, mas vale para a vida também, tudo que a gente faz é calçado em resultado. Você é uma besta quando você vai o seu mau resultado. Você não rende, você não atinge o objetivo final. Você é bestial, você é genial, você é the best. Quando você atinge os seus objetivos, você vence, você levanta troféu, você é vangloriado por tudo e por todos. Então existe esse dizer que ele, muitas vezes na época que o pessoal nem, o que ele quis dizer com isso? Ser besta ou bestial? Então é muito pelo que se faz, ou no caso não se faz, o que se consegue ou não consegue. O enfoque que eu vou tentar fazer assim sobre São Paulo 2, Corinthians 0, vai ser basicamente relativo a isso. São Paulo foi bestial, o Corinthians foi a besta da vez. Por quê? Porque um classificou e o outro foi eliminado. Se invertesse os papéis, será que a crítica construtiva ou depreciativa seria a mesma coisa? A resenha, a fala sobre as atitudes de Dorival Júnior, de Vanderlei Luxemburgo, seriam as mesmas? Será que dá para dizer isso com total certeza? Acredito que não. Então, a frase de Otto Glória, quando perde é uma besta e quando ganha é bestial, é baseado muito em Dorival, em Luxemburgo, porque um venceu, um foi vencido, um classificado, o outro eliminado. Eu vou tentar falar baseado no que aconteceu com os times e também baseado nas atitudes dos técnicos, que foi o que capitaneou cada equipe, né? Eles capitanearam cada um a sua equipe, mas vai ser a análise acima do quê? O clássico majestoso São Paulo e Corinthians, e eu vou querer falar aqui nesse vídeo a visão de um palmeirense, né? Caso esse que vos fala, que assistiu o jogo ao lado de um corintiano. Sim, assisti o jogo na casa do meu compadre, corintiano, né? É muita emoção no caso, no sentido, no lado ruim da coisa, né? Porque tanta efervescência de emoções e o time acabou eliminado. Confesso, obviamente, eu na casa do meu compadre, eu não vou me exaltar. Ou tentar, eu tento, eu me seguro, obviamente. Muito porque o Palmeiras não está participando, mas obviamente por ser palmeirense e por ser anticorintiano, torci pro São Paulo. Isso eu nunca escondi e deixo claro a todos. Torci pro São Paulo comedidamente, né? Mas o que eu acho legal e o bom de poder assistir jogo com ele, com o corintiano, com o Aldo, o que é? É a resenha durante o jogo. O que a gente vê. Eu acho que muitas vezes você deve ter o seu amigo mais íntimo, mais próximo, que você faz isso, você assiste o jogo, você fala, você faz a sua leitura, você fala que por que um volante está falhando na marcação, por que um atacante adversário está tendo tanta liberdade. Então acho que isso é uma nova roupagem para a gente poder falar do clássico vencido pelo São Paulo, porque cada um vai falar o quê? Basicamente, Dorival é muito bom porque ganhou, Luxemburgo é muito ruim porque perdeu. O São Paulo é genial porque venceu, o Corinthians é um lixo porque perdeu. Mas até quando vai ser isso? Eu penso. O São Paulo vai continuar sendo o melhor time do Brasil, com aspas, até a final contra o Flamengo. E se perder pro Flamengo, volta a ser um lixo. Vamos supor, agora falar do Corinthians. O Corinthians hoje é um lixo. Não presta, nada presta. Se ganhar a Sul-Americana, então se passar pelo Estudiantes, não precisa nem falar ganhar a Sul-Americana, se passar pelo Estudiantes, ganha Itaquera, ganha lá, o Estudiantes, que é a cidade de La Plata,
na Argentina. Se vencer, Vanderlei Luxemburgo volta a ser o estrategista, o time do Corinthians volta a ser o bom time de futebol. Então é por isso que eu falei, o besta e bestial é baseado em se consegue ou não consegue. Hoje, no presente momento, o São Paulo é o melhor time. O Corinthians, na negação total. Hoje, tudo pode mudar ou se aprofundar ainda mais. Então eu vou querer começar a falar dos times, eu vou querer falar pelo lado derrotado, né? Então que rende um pouco, não vou dizer polêmica, mas acho que chama mais atenção quando a gente fala o lado que foi vencido, porque muitos pensam assim, filho de um palmeirense, ele vai usar, vai execrar, vai brincar, vai zoar, e muitas vezes não é isso. Acho que a intenção em si não é essa, porque eu acho que tem um momento da brincadeira, isso é óbvio, né? Gostei que o São Paulo ganhou? Gostei, mas eu vou muito além do que a pura e simples, a zoeira, a descontração, mas tipo, a análise também do que eu vi do Corinthians, do que faltou muito pro Corinthians. Então, começando a falar do Corinthians, o que todo mundo reclamou. No caso, o corintiano que assistiu do meu lado, o Aldo, e da maioria dos corintianos que eu vi, tanto no serviço, como também viu, deu aquela olhada, aquela pincelada na internet. Uma coisa foi unânime: Luxemburgo cagou na escalação. Isso aí não, acho que foi uma coisa simples, foi tão nítido e notório, porque é óbvio que o que vai mais aparecer agora é o tal de quê? O engenheiro de obra pronta. O que é? O resultado já consumado? Ah, sim, como eu estava dizendo, o Luxemburgo é um lixo, ele não presta, o Corinthians é uma porcaria. Falar que depois quando o time perdeu é facílimo. Mas antes quando a bola rolar, eu conversando com o Aldo do meu lado, antes de começar a partida, eu falei, a escalação do Corinthians está muito boa. Dentro de quê? A proposta que o Corinthians ia fazer algo, né? O que ele ia se propor a querer fazer ou anular o São Paulo fazer. A escalação que o Corinthians lançou foi a melhor, porque no sentido de quê? O Corinthians tinha conquistado o resultado em Itaquera. Mas conservar e tentar jogar o nervosismo pro time do São Paulo, que seria natural. O Corinthians muitas vezes que é um time frio, é um time que tem o controle psicológico. Você pegou o histórico recente ou não tão recente entre São Paulo e Corinthians, o time que borra as calças é o São Paulo. Pega o Corinthians, eu não sei o que acontece no São Paulo, treme direto. Não aconteceu. Então acho que pensando nisso, nesse histórico que o Luxemburgo falou, vou ser mais conservador, vou botar um Fábio Santos que é mais cascudo aqui, um Bruno Mendes para poder fechar do outro lado. Então deixar uma zaga mais enxuta. Pensar que Fausto Vera e o Maicon seriam opções felizes. Não foram. Então, falar que o Luxemburgo cagou na escalação, que eu falo e continuo falando, por quê? Depois do consumado. Antes, eu falo que, não, opção muito boa do Luxemburgo. É aquela coisa, se tudo que o Luxemburgo fez caminhasse para a classificação, o Luxemburgo é um gênio. É o tal do besta e o bestial. Perdeu é burro. Não, infelizmente o futebol é cruel. Pra você perder, você tem que ficar ouvindo a zoação dos outros, ficar ouvindo, você entrar em algum canal de televisão ou algum canal na internet, você vê o seu time sendo depreciado. Mas por muito que foi construído ou não construído, no caso do Corinthians. Falei tanto que o Luxemburgo cagou na escalação. O que foi? O que pode-se dizer, o que eu achei tão perceptível. Fausto Vera, para mim, já não deveria ter entrado, porque poderia ter colocado o Moscardo como opção de volante, juntamente com o Maicon. O Maicon também, que não jogou bem, estava bem, mas nesse jogo, juntamente com o Fausto Vera, os dois não jogaram bem. Mas a melhor opção, para mim, seria o quê? Quer ser conservador? Coloca dois volantes, o Maicon de um lado, o Moscardo do outro. Aí você pega o moleque que tá pedindo passagem, por que insistir num medalhão, porque veio a peso de ouro da Argentina, né? Titular da seleção argentina, sub-17, sub-20, estava quase um profissional, veio pro Corinthians. Começou muito bem, mas entra na tal da
nas cagadas de Luxemburgo. Não rolou. Então o Corinthians... E a presença ou a não presença de Maicon e Fausto Vera foi um convite para quem? Você deixar justamente um Lucas Moura sozinho, de cara pro gol. E você enfrentar uma zaga lenta, tal qual com Murilo tem um pouco de agilidade, mas o restante, Fábio Santos, você pegar Gil, você pegar Bruno Mendes. Então você deixar na cara do Cássio, será que sempre o Cássio vai ter que fazer milagre? Então, e o São Paulo provou isso com o Wellington Rato, provou isso com o Lucas Moura. Então, e fora as chances que perdeu, inúmeras do São Paulo, que poderia terminar o primeiro tempo goleando. O São Paulo fez 2 e contemporizou. Poderia ter feito mais. Tamanho, volume e a dominância do tricolor. Então, cagou isso. Outra parte também, falando do Luxemburgo, continuando as cagadas de Luxemburgo. Também é fácil falar depois do jogo já consumado. Por que ser conservador demais? Não estou falando ser recuado, é conservador. Tipo, não usou nem 1 milímetro. Já fez errado em deixar Fausto Vera e Maicon e não colocar o Moscardo no lugar do Vera. E deixar no banco, começar o jogo no banco com Wesley e Rojas. Depois, quando os dois entraram, os dois jogaram bem. Pô, por que não começou assim? Aí tu vai falar, não, mas é porque já começou com o placar favorável pro Corinthians, não tinha necessidade de se expor. Mas não ser tão conservador. O que vai além de ser exposto ou ser recuado, o que é? A forma que você se comporta em campo. A partir do momento que você não tá bom, você não tá sendo recuado, você não tá sendo retranqueiro, mas você coloca jogadores nulos em campo, porra, aí fica complicado. Então, é nisso que eu coloco na conta do Luxemburgo também. Não na sua totalidade, teve culpa dos jogadores também, mas a culpa do Luxemburgo é nesse caso. Botar jogadores que não estavam bem, no caso, o Maicon tava, tá, desculpa, mas Fausto Vera não deveria começar o jogo, quem sabe ele entrasse no segundo tempo, mas deixava o moleque o Moscardo entrar, mas será que o Luxemburgo achava que ia queimar um jogador? Não, mais queimado que o Fausto Vera já tá. Então, queimando as possibilidades do Corinthians. Então essas foram as falhas do Luxemburgo, que foi um prato cheio para o time do São Paulo. Segundo tempo, o Corinthians, falando de Corinthians, foi pro abafa, mas sabe aquele abafa sem qualidade? Aquela coisa lá, uma hora vai sair o gol do Corinthians. Aquele abafa, tipo, bolas lançadas, cruzamentos, tanto que a última bola já tava impedimento lá, que o goleiro Rafael faz um milagre. Mas você viu, sem tática nenhuma, não é jogada ensaiada. Não, bora, vamos pra cima. Então, acho que o Corinthians não jogou bem, não teve jogadas ensaiadas, parece que passou, não sei se, parece que não treinou. Então, se concentrou tanto pra esse tal do jogo da vida, o jogo do ano, e faz um papelão desse. Papelão do quê? Porque não jogou. É esse ponto que eu falo. Porque não jogou. Falar os pontos do Corinthians também, porque só colocar na conta. O Luxemburgo cagou na escalação. É muito simples. Agora é mais fácil ainda falar. Botar o carimbo na testa de besta e não de bestial no Luxemburgo, né? Yuri Alberto também, pra mim, um peso morto no ataque. Culpa também do Luxemburgo, porque deixou ele muito sozinho. Deixou uma linha de 3 atrás, né? No time do Corinthians. Deixou uma linha, deixou uma linha de 3 atrás, tipo, Yuri Alberto mais à frente, e você deixar Adson, Renato Augusto e Juan Oliveira atrás. Só que tava muito espaçado. Diferente do São Paulo, que tava com Lucas Moura, Nestor e Rato, a linha de 3, e Caleri na frente. Só que o Caleri não tava sozinho. O Caleri tá servindo de parede, né? De costa pra zaga, né? E só distribuindo bola. Então, deveria ser essa a atitude do Corinthians, mas não. Existia só um Yuri Alberto batendo cabeça contra 4, contra 5, um espaço, sem nada, a linha de 3 do Corinthians no meio, que nada produzia, ou pouco produziu no primeiro tempo, mais um espaço vazio, por quê? Estavam falsamente preenchidos por quem? Por Maicon,
que teve a jornada, por mais que tinha jogado bem, mas teve uma jornada infeliz, muito por causa do companheiro do lado também, Fausto Vera, que jogou mal, já vem jogando mal. Então, por isso que eu insisto, por que escalar Fausto Vera num jogo dessa magnitude? Esse é o ponto. Sendo que você tem um bom valor no seu elenco. Então, o moleque da base não quer o quê? Porra, é jogo, caramba. O cara, quando veste a camisa do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, porra, agora tá com medinho. Ou excesso de zelo, querer preservar a joia do time. Complicado. Então, eu falei que o Yuri Alberto tava meio que sozinho também, pra concluir essa parte de Corinthians. Maicon e Vera também foram culpados também no gol do São Paulo, no golaço de Wellington Rato, que eles não travam. Eu percebi o Maicon andando de ladinho. Quando ele chutou, ele só botou o pezinho assim, bota o pé na bola pra poder rachar. Ele ficou meio de ladinho, com nojinho. O marcador não faz isso. E não foi nem o Fausto Vera, na hora eu falei, puta, foi o Fausto Vera, hein? Aí o Aldo do meu lado falou, não, foi o 7 é o Maicon. Ele que não travou, eu vi no replay, era o Maicon mesmo. Então parece que a ruidade de um contaminou o outro, ficou meio esquisito, mas... Porra, velho, é intrigante com um jogo, tipo, sabe, com um grau psicológico tão à flor da pele, os jogadores entravam tão desligados, tão desleixados. Então, agora para fechar de Corinthians, a salvação do ano é Sul-Americana. Porque Brasileirão não ganha mais, não dá. Libertadores está fora, tanto que está fora, mas passou para a Sul-Americana. A salvação do ano para título é Sul-Americana, vai pegar Estudiantes, primeiro no Itaquerão, segundo em La Plata. E eu acho muito complicado pro Corinthians. Achei complicado passar do Newell's. Passou até com uma certa, não vou dizer facilidade, mas tranquilidade. O Corinthians não forçou muito o jogo, foi bem inteligente e sóbrio contra o Newell's. Mas contra os Estudiantes a pegada é diferente, né? Eu vi o jogo, ou pelo menos os gols contra o Goiás, é um time mais envolvente, é mais cascudo. É o time argentino chato, que joga bem, faz gols, mas também pica, provoca, é aquela milonga, é aquela catimba que irrita jogador brasileiro. Então o Corinthians não vai ter vida fácil para tentar salvar o ano. E muito por culpa de todos. Falei do Luxemburgo, mas também dos jogadores também. Yuri Alberto, que não foi nada. Fausto Vera, Gil. Eu falei do Maicon e Vera, que não travaram o chute do Rato. O Gil, pelo amor de Deus. A zaga inteira do Corinthians falhou. Bola pra lá, bola pra cá. Os caras fazendo troca de passe. Lucas Moura com Caleri, brincando de passe. Toquinho de cabeça. E ele entrou sozinho. O espaçamento que o Gil deu no Lucas Moura, pelo amor de Deus. O Lucas Moura teve a liberdade de errar a cabeçada. Bateu na trave, no Cássio. Aí bateu na coxa dele e entrou com bola e tudo. Derrubando o Cássio, derrubando bola. Porque o Gil não fez nada. É outro, eu tô falando muito mal do Fausto Vera, mas Gil também. Não, já deu também. Gil, Fagner, Fausto Vera, Fábio Santos. Não, é uma monstruosidade de jogador que fica sugando as forças do time e nada produz. Quando precisa, nada produz. Né? Será que esse é o verdadeiro Corinthians? Ou foi só uma má jornada? Não dá pra saber. Mas que foi uma jornada infeliz corintiana, foi. Dá pra gente falar aqui também, agora falar de São Paulo, do lado vitorioso também, né? E com justiça. É bom falar isso também. Dorival usou muito bem o plantel que tem. Né? Sabiamente usou o plantel que tem. Eu gostei muito das opções e até me surpreendeu também. Por que não colocar Gabi Neves, caramba? Calma, isso aí é até opiniões de São Paulinos também. Eu escutei aqui em casa, a Cláudia me falou também sobre São Paulina, né? Falando sobre que por que não colocou o Gabi Neves? Porque o São Paulo precisava atacar. Eu ouvi isso também no serviço também. São Paulinos no serviço falando que se colocava Gabi Neves só destrói. Eu precisava colocar quem? Alguém que construa. Alisson, mas o Alisson não tá fazendo nada na ponta. Calma, na ponta que é o mal dele, mas ele foi recuado e jogou bem.
Vai, porque eu também não morro de amor, eu não consigo morrer de amores pelo Alisson, mas com ele como segundo volante, recuando o Pablo Maia, deixando o Pablo Maia que, em vez de quando, que faz o segundo volante, ele fez ele fez a primeira volância e, no caso, o Alisson fez fez o segundo volante e aparecendo muito, chutando errado, chutando meio desconexo, mas aparecendo e presente, ocupando espaço corretamente, tal qual o Fausto Vera não fez, né? Um comparativo mais próximo, né? Os dois na mesma posição. Então foi um trunfo do Dorival, sim. O tal do deu um nó tático no Luxemburgo, pode-se dizer que sim, porque cada um tinha suas peças na mão. Um usou bem, o outro usou mal. Se isso foi preponderante e determinante para poder determinar São Paulo vencedor, Corinthians o perdedor, mas contribuiu, não sei se foi primordial, mas contribuiu bastante. Nisso Dorival saiu vencedor não somente no placar da partida, mas no confronto direto com o Luxemburgo por causa disso aí. Soube usar e até inventou um pouco também. Dorival saiu do normalzinho, deu um passo à frente e se deu bem, arriscou e deu certo. Como eu falei, o trunfo de Dorival em colocar Alisson como volante, então segundo volante, chegando mais e recuando um pouco o Pablo Maia. Então foi um trunfo muito bom. Outra coisa boa do Dorival é o quê? Dando uma liberdade para Lucas Moura. Acho que parte do Dorival, parte do Lucas Moura perceberam a inutilidade do meio campo corintiano. A parte defensiva. Tínhamos à frente Renato Augusto, que estava se preocupando com a parte ofensiva, né? Você não quer que Renato Augusto volte a marcar, pelo amor de Deus, não dá. Mas a parte defensiva do Corinthians não existiu, que nem eu falei, Michael e Fausto Vera. Deu uma liberdade. Lucas Moura, o que ele inteligentemente fez? Se bobear até por instrução de Dorival, se posicionou à frente dos zagueiros, mas atrás dos volantes. Dos nulos volantes. Então ficou de peito aberto à frente da zaga. Chamou para dançar Fábio Santos diversas vezes. Então mudava, trocava de lado também. Ia para cima do Bruno Mendes. Então ele foi inteligente nesse sentido do que? Tipo, soube da fragilidade do meio campo corintiano, na parte defensiva, e foi além. Não ficou tipo escondidinho atrás da marcação. Ele fugiu da marcação. Com a bola, controle de bola, participativo, rompendo a zaga, fazendo gol. Então, acho que, não sei o que pode ser pro futuro Lucas Moura ou não no São Paulo, mas é um bom cartão de visita, sim. E o detalhe, ainda não entrou Rames Rodrigues. Ele não entrou, pensei que ele ia entrar. O São Paulo fez só 4 substituições, tinha mais uma. Não fez. Parou as 3 vezes, substituiu 4 vezes, mas deveria colocar. Eu acho que poderia dar uma chance pra ele. Não sei o que ele iria fazer, mas faltou um Rames Rodrigues, né? Então acho que isso foi mais sóbrio, inteligente, foi menos passional que o torcedor queria. Chegou até a gritar por Rames Rodrigues, mas não precisou. É que nem escutando também São Paulino falar, calma, guardou pro do Flamengo, né? Então que seja, né? Então, ou não seja, não sei, né? Agora sim, que nem só um parêntese também. Torci pro São Paulo porque é contra o Corinthians. Agora passou, vai ser contra o Flamengo? Opa, isso que acabou. Minha torcida pro São Paulo acabou. Agora é Flamengo e bora. E bora pra cima deles. Não tem brincadeira não, bora pra cima. E eu só torço pro São Paulo quando é contra o Corinthians. Ponto. Se não é sempre contra, sempre. E sempre contra pro Corinthians, sempre. Pode ser quem for, contra quem for. Então não tem vez. Mas um ponto bom pra dizer do time do São Paulo, a ausência do Luciano. Quer dizer, até as cagadas de Luciano, que deu na bandeirinha de escanteio, lá, o tal do... O que ele fez lá? Deu aquela solada lá e ficou encarando o torcedor corintiano. Tomou o cartão, foi suspenso. Mas isso foi uma benesse, foi uma coisa tão grande, tão boa pro time do São Paulo, que o time do São Paulo entrou calmo. O que me garante que Luciano em campo, 2-0 São Paulo, se ele ia causar alguma coisa? Ia provocar, ia fazer gracinha, ia zoar o adversário? Você acha que não?
Então, mas o São Paulo não. Tirando os chapeuzinhos tentados pelo Alisson, o jogo já parado, que já estava te dado impedimento, a letra do Caleri, que o Aldo do meu lado xingou demais. Não, você não vai fazer gol não, seu filho da puta. Eu falei, cara, se... Eu não falei, pensei... Porra, se entra, meu Deus do céu, nossa. Mas não entrou. E se entrasse não ia valer, que já tava parado o jogo antes. Mas caralho, mas não teve aquele peso psicológico. Eu acho que a presença de Luciano não ia ajudar em nada, ia estragar o espetáculo. Por quê? Você acha que um Luciano ia ficar quietinho na frente de um Fagner? O Fagner ia ficar que nem uma mocinha quietinha? Não ia. Ia ter pau, ia estragar e sujar o espetáculo, ia dar merda. Pro bem do futebol... Acabou com o melhor time vencendo, mas e sem nada, nenhum lápis, nem extremas provocações, nem extrema violência. A bola foi jogada, né? Então o melhor venceu. Um dos pecados do São Paulo foi o quê? Foi, no primeiro tempo, tamanha dominância do time de São Paulo, foi não matar o jogo. Pô, tinha que ter matado, caramba. Tinha e poderia ter matado. Então... São Paulo teve volume pra isso, fez os 2-0, o time parou, podia ter produzido mais. Então, aí deixou no segundo tempo, recuou demais, isso foi um pecado, não matou o jogo no primeiro tempo, segundo tempo chamou o Corinthians demais. Se aquela bola do Corinthians entrasse, que o Rafa fez milagre, também tal qual na letra do Caleri, aquela lá também foi impedimento, então também não tava valendo. Mas foi uma senhora defesa, né? Então eu comemorei bem devagarzinho assim, bem quietinho, falou... Mas fiquei mais... Me contive, não é? Foi uma defesa, hein? Nossa senhora, o cara bateu no peito, ele abafou, né? Foi. A Arboleda chuta pra um lado e o Beraldo chuta pro outro, mas foi. Emoção. Como um clássico tem que ter muita emoção, né? E o melhor de tudo, quando o meu time não tá participando, mas é uma delícia, jogo disputado. É que nem cobrança de pênalti, não tem do Palmeiras. E o Palmeiras também não mesmo, né? Que cobrança de pênalti com o Palmeiras também não combina, não rima. Agora São Paulo vai tentar desligar um pouquinho, focar para o brasileiro, né? Mas antes de ter a final, os jogos da final, vai ser em 2 domingos, né? Aí vai ter o sorteio do mando contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil. O São Paulo joga a Sul-Americana, vai começar os confrontos contra a LDU. O primeiro jogo será em Quito, no Equador, a volta no Morumbi, no São Paulo. Então, aquela coisa, o Corinthians quer salvar a lavoura, salvar o ano, tentando passar por Estudiantes, que é muito difícil, chato pra caramba. O São Paulo tem uma missão também na altitude de Quito. Não chega a ser tão criminosa essa altitude, tal qual Oruro, La Paz na Bolívia, mas Quito é alto sim. Então dá um desgaste sim. Tem a distância, também a altitude, também o ar rarefeito incomoda. E o São Paulo vai estar em outras frentes, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter... O pensamento não tem como não pensar no Flamengo em final de Copa do Brasil. Então, já chegando agora já para a parte final, a postura do São Paulo para a final. Classificou? Passou do São Paulo. Era o tal que eu tinha que a cartada do presidente. Contratei Rames Rodrigues. Nem entrou, né? Mas tá bom. Mas contratei. Lucas Moura também. E jogou muito bem. Foi preponderante, vital e letal. A postura que agora esquece Corinthians, Flamengo. O que assim, que o São Paulo o favoritismo é Flamengo. Então, você São Paulino, corintiano, o time que for, não importa. O Flamengo é favorito. Todo mundo concorda? Ponto. Então a gente para a conversa por aqui. Quanto a favoritismo, Flamengo favorito, ponto, chega. Mas não é campeão, né? Esse é o ponto. Dizer, tem muita gente que pensa assim, mas você falou que o Flamengo era favorito. Sim, porque o time é melhor. Mas não quer dizer, em nenhum momento eu vou dizer, Flamengo já é campeão, já era. Não, não é. E qual que seria a tal da receitinha pronta, se é que existe, do São Paulo poder jogar minimamente de igual para igual? O que é? Encarar o Flamengo da mesma forma que encarou o Corinthians. É óbvio, não tem nem comparação. O que é o Flamengo hoje dentro de campo e o que é o Corinthians hoje dentro de campo, né? Não, nem se compara. Mesmo o Flamengo todo bagunçado, é mais UFC do que futebol, mas o Flamengo é muito superior do que o Corinthians, do que o Palmeiras, do que o São Paulo. O Flamengo, quando engrena, é muito complicado, né? Por isso que eu fico vangloriando tanto a vitória do Palmeiras na final da Libertadores contra o Flamengo, na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que o Palmeiras se superou.
E o São Paulo tem que fazer também igual também, é jogar o jogo. E como é ir de volta, uma coisa que é preponderante, tipo assim, não tem como pensar diferente. O jogo no Morumbi, ainda não dá pra saber se é na ida ou na volta, não pode perder. Ponto. Se o São Paulo quiser cogitar ser campeão, é inadmissível o São Paulo ser derrotado no Morumbi. Senão aí já esquece. Que perder pro Flamengo no Maracanã, normalíssimo. Não, é do jogo. O Flamengo é melhor time, tem quando a torcida embala, tudo como a torcida do São Paulo também embala bastante, provoca, aguça a vontade de querer ganhar, tanto do lado como do outro. O Flamengo é diferente, porque uma coisa é a torcida estimular um time que é muito melhor do que o outro. Então, e um time empolgado como o do Flamengo é difícil segurar. Então esse é o ponto. 2 pontos. Jogar de igual para igual, o que é? Mesmo você não sendo de igual para igual como o Flamengo, mas a forma de encarar. Jogar o jogo franco. Sem ficar com medinho, mas também não ser muito ousado na louca também. E não perder em casa. Ponto, né? Então é isso. Então, a minha parte torcedor do São Paulo se encerra por aqui, né? Agora eu vou... Como eu gosto de falar nos jogos... quando eu falo do jogo do Corinthians, desejo toda a má sorte do mundo para o time do São Paulo. Agora contra o Flamengo. Agora acabou. Torcedor Ronaldo São Paulino acaba-se por aqui. Até o próximo São Paulo e Corinthians, né? Corinthians derrotado. Fez o palmeirense feliz? Teve palmeirense que eu conheço, alguns palmeirenses que falou... São Paulo tirou o Palmeiras, vou torcer pro Corinthians. Porra, não dá. Eu já sou contra São Paulinos que ainda morrem de amor pro Corinthians. Mas palmeirense que morre de... Não, eu vou torcer pro Corinthians. Não existe. Não, é inconcebível entrar na minha cabeça, cogitar a hipótese de... Não vou torcer pro Corinthians. Não, jamais. Pode ser o time do capeta que eu vou torcer. Eu vou torcer pro Tridente, pro Chifrinho, eu vou torcer pra qualquer coisa, mas pro Corinthians eu não torço. Tal qual o corintiano mesmo jamais vai torcer pro Palmeiras. Não combina. São times heterogêneos. Cada um no seu. É a água e o óleo, não se mistura. E é assim que tem que ser o futebol, porque essa é a rivalidade. A partir do momento que começar essa viadagem, eu sou palmeirense, mas perdeu pro São Paulo, vou torcer pro Corinthians. Eu paro. Aí eu paro de falar de futebol e vou começar a comentar sobre peteca, pega-pega, e essas viadagens todas. Mas futebol tem que ter rivalidade. E a minha rivalidade é torcer contra o Corinthians. Sempre, né? Então vamos lá. Parte do que eu já queria já foi. Corinthians eliminado, agora torcer para a eliminação de São Paulo. É possível? É impossível? Então... Só ele sabe, eu ia falar só Deus sabe, mas muitas vezes nem Deus não sabe, né? Deixa os caras jogar. Então, é bom falar de futebol, né? Falar de... Principalmente quando não é o meu também, a gente fala mais solto, né? Não tem aquela carga emocional, né? Você fala mais leve, mais gostoso de falar. Então, é isso. Então, São Paulo está de parabéns, mesmo eu não desejando parabéns para o São Paulo, mas está de parabéns, porque venceu da forma que venceu o Corinthians. O Corinthians não jogou bem. Problema do Corinthians. Sorte e parabéns para o São Paulo. Agora, São Paulo, toda a má sorte do mundo para você contra o Flamengo. Vou estar na torcida pro Flamengo. Tá, eu sei que é difícil, mas vou torcer pro Flamengo sim. Porque dessa vez pro São Paulo, jamais. Só contra o Corinthians.